O Horizonte Debate está de volta e hoje discutimos a reforma política. Professor Camilo, interrompendo no segundo bloco e estendendo agora no terceiro, o que será dessa reforma? Veja bem, Jairo, essa votação por distritão, na verdade, são duas votações, porque tem o distritão, tem uma rejeição muito grande da mídia, especialmente da mídia, infelizmente a população um pouco alheia não se insurgiu ainda, e estão pensando, inclusive, em votar um sistema que é típico, não vai existir em outro lugar do mundo, que é o distritão da Jabuticaba. Jabuticaba. Qual que é a razão disso tudo? O distritão ele tem até um lado interessante, que é para valorizar o voto. Exemplificadamente, nessa atual legislatura, 93,2% dos eleitos não seriam eleitos se não fossem as coligações. Então, veja a importância que se tem num sistema com tanto partido, a valorização do voto. A forma como está não valoriza, senão não teria menos de 7%, 7, 8% com o voto, de fato, com êxito de ter elegido alguém. Mas o fato é que, em razão da insurgência da população contra os partidos, contra a forma de se fazer política atualmente, a rejeição, esses players que estão tendo fora do jogo, por exemplo, 22 prefeitos de capitais do país foram eleitos com menos votos do que os nulos, brancos e abstenções. Sim. Belo Horizonte e Rio de Janeiro, inclusive, os dois juntos não somaram essa votação. Então, a população está insurgente. E quando a gente fala em golpe, eu fico um pouco com receio de utilizar essa expressão, porque o distritão ele teve o apoio irrestrito de todos os partidos políticos. É impressionante. E a gente pode apurar a votação entre eles, com exceção de dois partidos que tiveram unanimidade. PT, PSB, PSDB, todos votaram. PC do Bem também, apesar de ter o Orlando Silva, que falou de forma divergente. Mas a causa para isso é que a população ela está descontente não com golpe ou não golpe, ela está descontente com a classe política. E uma vez ela está descontente, contextualizando, na eleição passada a gente reduziu o tempo de campanha. 45 dias. Quando a gente reduziu esse tempo de campanha, a intenção real do distritão vamos encurtar os custos em tese, já que reduziu o tempo de campanha. Se você encurtar o tempo de campanha e for mantido esse prazo, a rejeição vai ser muito grande. Agora, se você aliar o tempo curto de campanha com o distritão, ou seja, quem vai ser mais votado, imagina fazer campanha em 853 municípios, como é Minas Gerais. O Brasil tem 5.300 e poucos municípios, só Minas 853. É impossível fazer campanha para ser os mais votados do Estado, os 74 mais votados. Já que é impossível, quem já está hoje no poder, ele tem uma visibilidade para o bem ou para o mal e a associação é quase que imediata. Então, a chance de alguém se eleger no distritão, pela própria valorização da imagem, negativa ou positiva, é muito grande. Então, se faz isso. Agora, como que vão se eleger se isso também vai gastar dinheiro? Aí vem o fundo de campanha. Na última eleição, a gente teve a redução proibindo pessoa jurídica para doar. Como consequência, de 6 bilhões que foram gastos na campanha de 2010, reduziu para 3 bilhões. Desses 3 bilhões agora, só do financiamento de campanha, que é até emblemático o nome, Fundo de Participação da Democracia, enfim, vai passar para 3,6 bilhões, que é 0,5%. Mais rendimentos que vão ter e mais outras possibilidades de doações. Então, na verdade, vai extrapolar 4 bilhões. A intenção vamos encurtar o tempo de campanha, tirar a possibilidade de terceiros então entrarem competitivamente, manter na tela quem já está eleito e com o dinheiro da população. Então, ou seja, dentre os cenários, o distritão é o pior de todos. E o distritão misto, na verdade, só vai perpetuar a intenção real, que é a perpetuação do poder. Agora, doutora Luciana, quando observamos vou pegar as duas maiores coberturas dos últimos 2 anos, tanto na votação do impeachment, quanto na votação de passar ou não a denúncia contra o presidente Temer. Aqueles 500 e poucos, eles definitivamente não nos representam, não é verdade? O Partido da Mulher Brasileira, pegando esse exemplo, né? Ele representa a mulher, ele te representa? Com certeza não. Aí vem a questão, o problema da ideologia partidária. O Partido da Mulher Brasileira deveria, a princípio, representar o gênero feminino. Agora, a pergunta é: quantas mulheres estão filiadas nesse partido?
Quantas mulheres foram eleitas sob essa legenda? Ou quantas propostas que defendem Quantas propostas que os direitos das mulheres? defendem essa participação da mulher na política ou a proteção dos direitos da mulher como uma violência doméstica? Então, a questão da ideologia partidária, ela fica prejudicada. Até porque, se nós formos examinar os estatutos dos partidos, eles são praticamente idênticos. Ora, como nós temos estatutos praticamente idênticos ou muito semelhantes, se temos ideologias completamente, em tese, distintas? Agora, professor Dimas, no programa do PSDB da última semana, né, do meio de agosto, disseram que na fundação do partido, eles desejariam e rumariam ao parlamentarismo, né? E aí isso vai gerar um outro horizonte temático. Mas eu queria que vocês fossem concisos, por favor. O que seria para o Dimas, para a Luciana e para o Camilo uma reforma política decente? Uma reforma política decente hoje no Brasil deveria contemplar, por exemplo, a presença de 50% dos congressistas de mulheres, a presença de uma parte de 30% no mínimo dos congressistas negros, bancadas exclusivas para os indígenas, ou seja, nós queremos participação popular efetiva. Distritão com isso aí é impossível. Nunca. É abertura para ampliação do sistema partidário. E também, e principalmente, a abertura de mais canais de participação democrática. Financiamento público de campanha. Eu acho que tem que ser público porque o financiamento privado se mostrou a compra generalizada do sistema político e sua submissão ao capital. Sou a favor de financiamento público das campanhas. Não defendo que tenha que acabar com o fundo partidário, mas que teria que limitar o fundo partidário de forma a transformar, a não ficar mantendo partidos inexistentes apenas com fundo partidário. Professor Camilo. Mas é longa a discussão, né? Uma reforma ideal. Eu acho que uma reforma ideal passaria pela instituição de um sistema distrital puro de votação. O distrital puro de votação que a gente adota, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que se adota, por exemplo, na Inglaterra, e veja, tanto presidencialista quanto parlamentarista, que se adota na França, que é semipresidencialista. O que consiste? Consiste em você fatiar o território em pequenos distritos. Por exemplo, você pode pegar só o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sul de Minas, ou seja, a possibilidade de, necessariamente, cada região terá o seu candidato. No proporcional, que é interessante também, às vezes o proporcional misto. Isso candidatos únicos ou lista? E aí, veja bem, o distrital você pode ter um candidato por distrito, 2, 3 ou até 4 candidatos. Depois vira proporcional. Então, é uma possibilidade de você conseguir que efetivamente cada quinhão seja representado. E como você vai fazer campanhas em locais pequenos, a campanha vai ficar mais barata por si só. E como também é pequena, além de ficar mais barata, traz uma isonomia dos candidatos, o contato entre o eleitor com o seu candidato vai ficar muito grande também e gera desgaste. Onde se adota o distrital, a gente tem uma renovação contínua. Por isso que eles nunca vão para o distrital puro. O distrital proporcional é interessante porque, você, como na Alemanha, você adota os dois mecanismos. Todo o país que utilizou o distrital sem proibir partido político, por si só teve como consequência inevitável a redução para grandes partidos. Exemplo. Estados Unidos, Reino Unido, tem infinitos partidos políticos, mas com representatividade apenas aqueles que têm, de fato, mobilização popular, ou seja, força. Não adianta nada eu ter partido com um candidato só, de fato, eleito, que não vai ter força nenhuma. A gente precisa ter força até para brigar. E força para brigar, identificação entre candidato e eleitor com campanha barata. E se a gente limitar somente a público, eu acho que num país democrático, o cidadão, pessoa física, ele tem o direito de apoiar o candidato que quiser. Que seja doar R$1 ou R$2 ou R$3, desde que se identifique. Doutor Luciano. Bom, eu defendo uma reforma política real e efetiva. Primeiro, defendo a instituição de um código processual de processo eleitoral, que nós não temos, né? Nós temos o Código Eleitoral e legislações especiais, mas precisava de ter um Código Processual Eleitoral. A questão do financiamento de campanha, nós vimos a partir da proibição da doação por empresas, né, pessoas jurídicas, que institucionalizou-se o Caixa 2, porque nós sabemos que elas continuam injetando dinheiro na campanha, só que ocultadas por aquelas pessoas físicas que podem ser
as doadoras. Então, eu acho que a questão do financiamento, acredito que a questão do financiamento, ela virou uma hipocrisia, essa vedação da doação por pessoa jurídica. Eu acredito que possa repensar essa proibição para voltar a permitir a doação por pessoa física, a doação por pessoa jurídica, além, obviamente, do fundo partidário. Não estou falando desse fundo que estão pretendendo criar. E vou contrariar um pouquinho aqui o professor Camilo, porque eu defendo o distrital misto, né, que é a proposta a vigorar, se for o caso, em 2022. E explico a razão. Porque o distrital simples, puro, ele vai dividir, né, o estado em distrito. Então, o que nós teremos? Mini eleições majoritárias em cada distrito, vai ter uma superfragmentação em cada distrito nesse sistema. Já o proporcional, o distrital misto, como já foi bem dito aqui, ele tem a preservação do partido, né, na parte do proporcional, ou seja, a importância do partido. Em contrapartida, nós temos ali a adoção da metade pelo sistema majoritário. Então, eu acredito que é o sistema adotado na Alemanha, como o professor bem disse, é um sistema adotado na Alemanha que eu acho que seria adequado ao nosso país. Acho que debate bom é aquele que o mediador ele participa pouco. Obrigado demais. Acho que foi bastante esclarecedor para o telespectador da TV Horizonte, professor Camilo, doutora Luciana, professor Dimas. Eu vou terminar com o Frei Beto, que diz que não adianta termos de novo o direito de votar majoritariamente, sem participar com dignidade do processo político. Não adianta só ir lá votar, tem que participar. E que dia que esse sistema vai trazer a escola de qualidade para o filho do patrão e para o filho do empregado? O programa de hoje fica por aqui e eu te faço um convite. Interaja conosco. Você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Horizonte Debate? Então mande um e-mail para a nossa produção. Será um prazer discutir o tema do seu interesse. Um abraço e até o próximo programa. Vota Direito. Tchau.